O petista Fernando Haddad acaba de ser completamente engolido. E o melhor, ao vivo na Globo e na CNN, durante uma entrevista, onde o ministro da Economia resolveu passar pano para o desgoverno Lula e dizer que a economia está indo muito bem. Inclusive afirmando que o governo Lula está sendo muito melhor em apenas 2 anos do que os 4 anos do governo de Jair Bolsonaro. As militantes dessas emissoras perderam a paciência e resolveram desmentiram o petista. É claro que ele tentou fugir, mas foi pego pelo pescoço e ainda vai ser processado pelo presidente Jair Bolsonaro. Vem comigo ver esse vídeo porque ele tá simplesmente imperdível. Neste exato momento, milhares de inscritos daqui do meu canal, de qualquer idade, de todo o Brasil, estão conseguindo fazer 200, 300 e até 400 todos os dias. Sabe como? Não tem segredo, eu já vou te falar agora na lata. Eles usam o próprio celular ou computador que eles já têm em casa, conectam na internet e utilizam como forte aliada a inteligência artificial. Só que para isso existe um método que você vai copiar e colar. Sabe de quem? De mim mesmo, Felipe Lentz, que eu uso há vários anos para pagar a faculdade de medicina da minha esposa, a Júlia, que tá quase se formando. E já te adianto que isso não tem nada a ver com o joguinho ou golpe que tem por aí na internet, tá? Bom, pra você saber então os detalhes disso, eu peço que você fique até o finalzinho desse vídeo, pois lá no final eu vou te mostrar como que você vai vir trabalhar comigo e fazer um dinheiro de verdade. Tô te esperando, hein? Lá no finalzinho deste vídeo. A entrevista do Fernando Haddad lá na CNN não começou muito bem pra ele. E olha, eu te provo. Porque assim, eu perguntei da dívida pública, o senhor terminou falando da dívida das empresas. E eu vou insistir, porque assim, tem um economista que diz, deixa eu só terminar. Tem um economista que diz, ele fala uma coisa muito interessante, que ele diz o seguinte: a dívida pública é o gabarito da política fiscal. Se a dívida pública sinaliza estabilidade e queda, política fiscal ok, pode até levar mais tempo, mas a dívida pública é o gabarito da política fiscal. A curva da dívida pública para o endividamento público no Brasil hoje, ela é ascendente, eu vou repetir, ela é ascendente, sem trajetória de estabilidade e queda, que é o que vai dar aos investidores a segurança de continuar investindo no Brasil sem pedir 15% do Tesouro. Então eu queria saber o seguinte, o que o senhor vai fazer? Porque o arcabouço me parece insuficiente. Uma coisa é fazer um déficit zero com juro a 9. Outra coisa é fazer um déficit zero com juro a 15. Me parece um esforço muito menor. E isso significa, no gabarito lá, endividamento maior. Então, como tratar o endividamento público que está hoje numa trajetória de alta sem estabilidade? No que diz respeito à Fazenda, é trabalhar o fiscal, estruturalmente. Trabalhar o fiscal. Não tem outra coisa para fazer. Mas é o déficit efetivo que vai para a dívida. Não, o déficit efetivo é o primário, mas o nominal. O nominal. Né? Então, sim, é ele que acaba fazendo agora, a dívida subir. essas duas coisas andam juntas. Você tem que criar as condições também para que esse juro não fique nesse patamar por um longo tempo. Se for um juro que vai simplesmente combater uma mudança de nível de preço em função de um dólar novo, que pode acontecer em função da política fiscal e monetária americana, isso pode acontecer. Você pode ter uma política fiscal e monetária nos Estados Unidos. Mas calma que ainda tem a segunda parte. Continua. O governo parece ter perdido a rédea. O que vocês falam, a população não acredita. Vide a crise do PIX. O que vocês fazem, o mercado financeiro não acredita. O investidor não acredita. Vide taxa de juros que o Tesouro está pagando para financiar a dívida. O que está acontecendo? A crise de confiança escalou para a credibilidade. Como é que vocês vão sair disso? Tá. Bom, provocativamente vou te responder. O que vocês fazem a população também não acredita. Porque vocês ficaram aqui a semana inteira dizendo que era mentira a questão do PIX. E a população prefere acreditar no mentiroso. Mas a política pública não é nossa, ministro. Não, mas veja a crise que nós estamos vivendo. Sim, eu entendo, mas a política pública não é nossa. Você não fez a pergunta? Fiz, desculpa. Se você quiser complementar... Não, é só fazer esse complemento, que a política pública não é da imprensa, sim, né? O Haddad bateu boca ao vivo com a militante que perdeu a paciência e mandou o Haddad calar a boca dele. Eu falei pra vocês que esse vídeo estava imperdível, não é mesmo? E olha, até a Globo, sabendo do que ele estava falando lá na CNN, resolveu interromper a sua programação ao vivo e abrir espaço para deixar as coisas muito claras por lá.
espaço. Nesse vídeo, que é o vídeo mais popular dele, muito pelo contrário, né? Primeiro, com relação às fake news do Pix, esse vídeo não tem. Não tem uma fake, tem gente acusando. Você pode falar um exagero ou outro quando ele contextualiza. Você pode falar que ele está atribuindo intenções ao governo, que são justas ou injustas, podemos discutir isso, mas fake news, a gente está afirmando, vai taxar o Pix. Não, ele abre dizendo, não abre vai dizendo. taxar o Pix. Então, fake news não tem. Também não tem xingamentos, ofensas, assim, não tem isso no vídeo. Não tem as coisas mais, as palhaçadas, isso também não tem. Não é um vídeo de guerra cultural, que também sempre falam, né, que a extrema-direita usa a guerra cultural, a moral, a questão religiosa. Nada disso. É um vídeo que toca com argumentos baseados, pode questionar, mas baseados fundamentalmente na realidade, ou nas possibilidades da realidade, que estão dadas, mostrando preocupações reais de milhões de brasileiros. Tá? E é por isso que o tema não foi embora. Se o único problema que o governo estivesse enfrentando agora fosse a fake news, era questão de 2 semanas, até deixar claro para todo mundo, olha gente, estão falando, tá aqui ó, estamos fazendo o Pix, não tem taxa nenhuma, podem continuar usando. Mas não era só isso. E foi isso que o Nicolas pegou. E aí depois que o Haddad levou uma baita lapada, tanto na Globo quanto na CNN, ele resolveu partir para cima do Nicolas Ferreira e do presidente Jair Bolsonaro da seguinte forma. Veja o que aconteceu essa semana. Eu tenho para mim que o Bolsonaro está um pouco por trás disso, porque o PL financiou o vídeo do Nicolas, o Duda Lima foi quem fez a produção, foi quem fez a produção daquele vídeo, e eu penso que o Bolsonaro tem uma bronca da Receita Federal pelas questões conhecidas. A Receita Federal descobriu o roubo das joias, a Receita Federal abriu a investigação das rachadinhas, a Receita Federal abriu a investigação sobre os mais de 100 imóveis comprados pela família Bolsonaro sem uma notável fonte de renda, uma vez que são todos parlamentares que não têm renda suficiente para aquisição de patrimônio naquela proporção. Então, os Bolsonaro, eles têm uma bronca da Receita Federal por conta desses 3 episódios. Compra de imóveis, roubo de joias e rachadinha. Foram investigados, mas eles têm um problema com a Receita. Então, eles não escolheram a Receita Federal, na minha opinião, por outra razão. Então, eles ficaram com lupa ali nos atos burocráticos da Receita, que são tomados há mais de 20 anos, para combate ao crime organizado, combate ao crime cibernético, combate à lavagem de dinheiro. Ninguém está falando do vendedor de bolo, do feirante, da pessoa do Uber. Nós estamos falando de roubo de combustível. Está cheio de posto de gasolina envolvido nisso. Nós estamos falando de grandes crimes cibernéticos que são feitos via instituições de pagamento fora do sistema bancário. É disso que a Receita cuida. E que quiseram vender a tese de que a Receita, com poucos funcionários que tem, vai fiscalizar o pequeno negócio. A lapada foi tão boa que até o presidente Jair Bolsonaro estava acompanhando a entrevista do Haddad lá na CNN. E sabendo das afirmações do petista, resolveu durante uma coletiva de imprensa afirmar isso. Ontem o Haddad falou que o senhor estava por trás da questão da... Vou processar o Haddad. Eles não têm o que fazer, sempre me acusam de alguma coisa. Falou, inclusive, que eu comprei 101 imóveis sem origem de dinheiro. Isso mesmo? Falou. Falou, sim, falou. Tá? Ele pegou meia dúzia familiares meu, do Vado Ribeira, meia dúzia, e pegou, fizeram um trabalho, o que esse meia dúzia de Bolsonaro compraram de 90 para cá, e tá, como está escrito lá no contrato lá, pago em moeda nacional corrente, é natural. Naquela época você comprava até em dólar, no começo dos anos 90 comprava até telefone em dólar. E me acusa de ter arranjado dinheiro via rachadinha para comprar 101 imóveis. Eu nunca tive um cargo no governo federal, nem de faxineiro. Lá atrás, era cola de mel, quando eu assumi, tive problemas com ele. Tá? Depois, FHC, vocês sabem disso, problemas com cola de mel. Depois, Lula e Dilma. Nunca tive um cargo no governo, nunca tive um ministério indicado por mim, nunca tive nada. E me acusa do que ele faz. Ele não olha para o chefe dele, que o chefe dele fez. Onde os delatores, assim, devolveram mais de 5 bilhões de reais. Onde os acordos de leniência ultrapassaram 15 bilhões de reais. Ele não enxerga isso. Não, peraí, o problema é o vídeo do Nicolas, se o marqueteiro desenvolveu o vídeo, se foi arquitetado pelo PL, que inclusive é o meu partido, o mesmo partido do presidente Jair Bolsonaro, ao invés de se preocupar com as reclamações do povo, ao invés dele
se preocupar em diminuir impostos, ao invés dele se preocupar em controlar a inflação, em aumentar o emprego, em controlar o preço dos alimentos, dos combustíveis, que tá lá nas alturas, ele tá preocupado quem mandou fazer o vídeo. É brincadeira, velho. Não. Bom, mas vamos lá. Já que o Fernando Haddad tá querendo falar de bronca da família Bolsonaro com a Receita Federal, eu acho que bronca mesmo existe da sua parte, Fernando Haddad, pra você tá todo nervosinho por aí, tá? Até porque Michele Bolsonaro e o nosso presidente acabam de embarcar para os Estados Unidos para a posse de Donald Trump. Evento este que o senhor, e muito menos o Lula, o teu chefe, sequer foram cogitados a serem convidados. Triste dia, né, Haddad? Ver Michele Bolsonaro embarcando para os Estados Unidos para participar da posse do Donald Trump, candidato à presidência esse, na época, que o teu governo tanto trabalhou para derrotá-lo e vendo que não adiantou absolutamente nada aprender mais uma vez o passaporte do Bolsonaro, porque a direita, o Brasil vai ser representado à altura por quem efetivamente merece. Aí depois você tomou esse esculacho, foi engolido ainda na Globo, que é líder de verbas de publicidade do teu desgoverno, foi engolido na CNN, tomou uma lapada. E detalhe, saiba que ainda não acabou, porque logo depois da entrevista do Haddad na CNN, eles resolveram desabafar mais um pouquinho. E a corajosa apresentadora da emissora, chamada Thaís Herédia, que entrevistou o Haddad, resolveu falar ainda isso. Eu quero chamar a atenção, claro, para o papel dele de ministro, né? Quando o ministro, ele mais uma vez, eu fiz várias vezes a pergunta sobre a dívida pública, várias né? vezes. E fui arrumando jeitos de trocar a forma de perguntar para ver se ele conseguia nos sinalizar esse que é hoje o maior problema da economia, de sustentabilidade da economia, né? Por mais que a gente comemore um PIB de 7% em 2 anos, a gente não pode comemorar uma dívida que não tem fim e que é hoje com a taxa de juro real mais alta do mundo. Então, ele está no papel dele, de ministro da Fazenda, né, de defender aquilo que eles estão fazendo e tal. Agora, o fato de haver ali muita ressalva para a questão da dívida, ele não nos entregou, né, não a nós aqui, mas a audiência em geral, um elemento consistente sobre a forma como o governo e a política econômica vai lidar com uma dívida crescente. Porque não sabe ou porque não pode falar? Eu acho que é mais porque não pode. Ele sabe, o ministro sabe. O ministro sabe a composição Não, mas que ele sabe o que hoje. Ele vai poder, ele sabe o que fazer, mas ele sabe o que de fato ele poderia fazer na sua Aí a gente avaliação? mistura com a política, Débora, porque assim, do rol de medidas que o ministro apresentou para o presidente Lula no ano passado, e que incluía, por exemplo, mexer no salário mínimo, que aliás foi um ponto que no atropelo a gente acabou nem tratando, imagina, tanta coisa e ainda assim não falei. Mas ficou embutido ali, né, a forma como o arcabouço hoje está operando. Então, ele está no papel dele de ministro de defender, ele não pode também, no papel de ministro, se colocar contra a vontade do chefe dele, que é o presidente da República, né, que já deu várias demonstrações de que não aceita fazer mexer da forma como seria importante para garantir a sustentabilidade do arcabouço. Ele repetiu algumas vezes, não, eu sei que gente acha que não é suficiente, mas a gente está pensando, a gente está trabalhando, a gente está no gerúndio de telemarketing, né? Estaremos pensando, estaremos realizando. Estamos o tempo todo, desde o dia 1. Então assim, tudo isso é papel do ministro, mas é também papel do ministro conduzir a expectativa dos agentes econômicos. E nisso o governo está falhando. Que dia amargo, hein, Haddad? Depois dessa é melhor ir dormir porque a sua cabeça deve estar bem cheia.
Ou seja, a inflação nas alturas, o nosso dinheiro valendo cada vez menos, o supermercado caríssimo, combustível então, nem se fala. Por isso que eu, Felipe Lintz, quero te convidar a trabalhar junto comigo e juntos faturarmos de verdade com a ferramenta mais poderosa da internet, que é a inteligência artificial. E olha, toda a minha seriedade no meu método que eu mesmo utilizo há anos está baseado inclusive na minha eleição como o vereador mais bem votado da história da minha cidade, com mais de 4.300 votos, eleito pelo PL, o mesmo partido do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Se liga no convite que eu tenho pra você. Você precisa entender de uma vez por todas que é possível sim fazer 400, 500 ou até mais todos os dias trabalhando com a internet diretamente da sua casa. E o melhor, sem vender nada, sem ter que se expor e muito menos participar de qualquer golpe que tá em alta por aí. Como o jogo do tigrinho, do aviãozinho e muito menos vender o curso do curso. É tanta besteira que a gente vê por aí que a gente deixa de acreditar, né? Mas olha, como tudo que eu falo aqui eu provo, eu quero te mostrar o que o Rafael conseguiu fazer nas últimas semanas. Pouco mais de R$2.000. E o que falar da Carla, que conseguiu esse ótimo resultado, uma inscrita daqui do meu canal. Muitas amigas têm me perguntado como que consigo trabalhar menos e ter mais tempo com os meus filhos. Foi muito simples. Simplesmente vim aqui em um vídeo teu, cliquei no link na descrição de assistir o vídeo que explica tudo sobre a inteligência artificial e acabei me matriculando no seu método. Muito organizado, que explica passo a passo e simples. Realmente cumpre o que promete, né? Isso que tá me dando um resultado aqui em casa excelente. Deixa até eu te mostrar aqui nas minhas últimas semanas quanto eu ganhei. Estou muito feliz mesmo. Muito obrigada, Felipe. Beijão. Então se você quer ser igual ao Rafael ou a Carla, que saíram completamente do zero e mudaram suas vidas financeiras, eu te convido a clicar agora mesmo nesse link que tá logo aqui embaixo na descrição desse vídeo, ou no link que eu deixei no primeiro comentário que está fixado também logo aqui abaixo, para você ganhar uma aula gratuita, 7 dias de satisfação garantida, ou seu dinheiro de volta e o melhor, suporte comigo, Felipe Lintz, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Agora é pra valer. Ou você aprende uma profissão que tá super em alta no mercado de trabalho a partir de hoje, ou você deixa de confiar em mim. Então não perca tempo porque as vagas são muito limitadas, senão não consigo dar suporte pra todo mundo. Então por isso eu tô te esperando agora mesmo. Clique agora no link que tá logo aqui embaixo deste vídeo. Bora!